Dando continuidade, então, ao nosso objetivo, a ideia é, dentro desse contexto do planejamento experimental, buscar elementos, alternativas, para, primeiro, se calcular o tamanho de uma amostra experimental e, é claro, visando minimizá-la, tá certo? Ou seja, buscar utilizar o menor número de indivíduos, quer seja para a experimentação humana, mas, sobretudo, no caso da experimentação animal. Então, a primeira pergunta fundamental é o que determina esse tamanho? O que determina o número de animais que nós vamos usar no experimento? Eu vou enunciar aqui, eu vou enumerar alguns aspectos e depois vamos focalizar na essência. A primeira coisa que aparece é o próprio delineamento do experimento. Então, quantos grupos eu vou usar? Quantos grupos animais eu preciso usar? Esses grupos, eu vou fazer medidas do mesmo animal em diferentes condições, que a gente chama de medidas repetidas, ou eu vou precisar de grupos separados, o que a gente chama de grupos independentes. Então, esses aspectos, entre outros, são definidos, precisam ser definidos no momento em que você está planejando o seu experimento. Então, antes de, obviamente, começar. Nesse momento, já é fundamental que seja estabelecida, ou pelo menos discutida com bastante detalhe, qual é o método de análise que vai ser usado quando os dados forem coletados, para analisar esses dados. E, em geral, na área biológica, na grande esmagadora maioria das vezes, são métodos estatísticos que serão utilizados nessa análise. E, dependendo de como o planejamento é feito e como os dados são coletados, o tipo de medida que é realizada, isso vai nortear a escolha dos métodos. Por exemplo, serão métodos paramétricos ou não paramétricos. Essa é uma questão estatística, eu não vou ter condição de abordar isso hoje aqui. Mas a estatística clássica pode ser dividida, num certo momento, em esses dois grandes conjuntos de métodos, os paramétricos e os não paramétricos. A direção do teste, quer dizer, se eu for fazer um teste do tipo de um teste T, que é o teste T de student, quando eu tenho dois grupos, por exemplo, ou mesmo em outras situações, eu vou fazer um teste unicaudal ou bicaudal. Quer dizer, um teste bicaudal é quando eu não faço a priori, eu não estou esperando alguma coisa que seja necessariamente uma medida que seja maior ou menor do que um controle. Quer dizer, tanto faz. Quer dizer, se eu tenho um controle, eu vou fazer um experimento para medir uma determinada coisa, eu não sei se aquilo que eu vou medir no grupo experimental vai ser maior ou menor do que a minha referência. Já um unicaudal é quando eu tenho uma expectativa. Por exemplo, eu tenho uma droga, eu sei que essa droga eu espero que essa droga tenha um efeito em diminuir, por exemplo, a pressão arterial. Então, obviamente, eu não estou interessado em dar a droga para um grupo de animais e ver que a pressão aumenta. Se a pressão aumentar, isso, na verdade, eu tenho que, enfim, pensar em outra coisa. Esse experimento já não deu certo. Mas, caso ela diminua a pressão, que é o que eu espero, e aí eu posso fazer uma análise estatística, porque ela foi no sentido do que eu esperava, e daí, nesse caso, eu posso fazer um teste unicaudal. Mas aí eu tenho que ter critérios para usar um e para usar o outro. O nível de significância adotado. Eu não vou falar muito, porque nós vamos ter que esmiuçar isso aqui. O poder estatístico é outra característica fundamental que eu vou esmiuçar nos próximos slides. A variância da população e o tamanho do efeito esperado. Esses dois primeiros, quer dizer, o delineamento, o método de análise, têm que ser concebidos ou discutidos logo no início do planejamento. Mas como eles envolvem coisas mais qualitativas, do tipo, qual é o método que eu vou usar, se eu vou fazer um delineamento com 2 grupos, 3 grupos, 5 grupos, se vai ser um design, um delineamento fatorial, isso são coisas qualitativas. Já esses outros aspectos, ou esses outros fatores, são todos quantitativos. Por exemplo, nós vamos ver que o nível de significância é um número, o poder estatístico é um número, a variância também é um número, e, finalmente, o tamanho do efeito é um número. E, por conta disso, até destaquei aqui em vermelho, eles têm uma relação muito grande com o N, que é um número, é o número de animais que eu vou usar no experimento. Então, embora todos esses aspectos aqui sejam relevantes, e não só, existem outros, enfim, esses aqui são os essenciais, os mais importantes. Desses aqui, esses que estão aqui em vermelho, acabam tendo um impacto mais direto, porque eles permitem o cálculo de um N.
E, portanto, é sobre eles que nós vamos nos fixar nos próximos slides, nas próximas discussões. Começando com o nível de significância, que é representado pela letra grega alfa. Então, o que significa esse nível de significância? Para a gente entender o que ele significa e como ele impacta o tamanho da amostra, a gente precisa começar apresentando e relembrando o que é um teste de hipóteses. Então, nós vamos ver que aqui vão entrar algumas coisas mais técnicas do ponto de vista estatístico, mas depois tem uma moral da história que, se alguém não quiser se prender nos aspectos mais técnicos, não tem problema, tem alguma coisa mais simples e mais direta, que se aquilo ficar na cabeça, é suficiente. Quando a gente faz um teste de hipótese, o que é um teste de hipótese? O exemplo mais simples é quando você, um laboratório, por exemplo, de farmacologia, para dar alguma coisa que me ocorre agora, está testando uma droga, sempre um exemplo simples, digamos, voltando então até para uma droga que tem um efeito sobre a pressão arterial. Então, aquela pesquisadora quer saber se a droga que ela está desenvolvendo, ela diminui a pressão arterial de maneira relevante. Então, ela tem um grupo controle, que é um grupo de ratinhos, por exemplo, hipertensos. Então, e tem um grupo também de ratinhos hipertensos que ela vai dar a droga. Então, o grupo controle é o grupo de ratos hipertensos que não toma a droga. Vai tomar, por exemplo, água destilada, soro fisiológico, qualquer coisa assim. Enquanto que o grupo de ratinhos hipertensos, que fazem parte do grupo experimental, esses sim vão ser submetidos à droga. O que é hipótese nula? Hipótese nula é a hipótese que considera não ter nenhum efeito. Quer dizer, é a coisa mais sem graça, tipo, não tem efeito. A droga não vai mudar a pressão arterial e não vai, portanto, abaixar a pressão dos ratinhos hipertensos. Ou seja, não tem efeito nenhum. Isso é hipótese nula. Então, é aquela hipótese que supõe não ter nenhum efeito a ser observado. A hipótese alternativa, que é normalmente aquela que nos é cara, em geral, às vezes a gente quer que seja hipótese nula. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas às vezes a gente quer uma coisa, a gente quer que tenha efeito, a gente quer que não tenha efeito. Mas vamos supor nesse caso, nesse exemplo que eu estou dando, em que a pesquisadora quer que a droga tenha um efeito em reduzir a pressão. A hipótese alternativa, então, é aquela que supõe existir o efeito, obviamente, quer dizer, que a gente espera. No caso, a hipótese alternativa supõe que a droga vai reduzir a pressão arterial do grupo hipertenso e, portanto, fazê-la ficar diferente do grupo que não tomou o remédio, não tomou a droga. Muito bem. Os estatísticos, eles colocam as várias possibilidades que a gente encontra num experimento. Então, aqui no caso, vamos dizer que a hipótese nula é verdadeira. E aqui, por alguma razão histórica, se toma como referência, se discute a hipótese nula. Mas poderia também ser hipótese alternativa, mas, enfim, a hipótese nula tem uma importância, por razões até matemáticas. Digamos que ela seja verdadeira. O que significa a hipótese nula ser verdadeira? Não tem efeito nenhum. Nesse exemplo que eu estou dando, a droga é como tomar água, não vai fazer diferença nenhuma na pressão arterial. Então, não existe qualquer efeito. Quais a gente não sabe. Nesse caso aqui, isso aqui só Deus sabe. Na verdade, a pesquisadora quer descobrir aquilo que inicialmente só Deus sabe. Então, ela vai fazer um experimento para ver se a droga tem ou não tem efeito. Então, nós aqui estamos supondo, e digamos que nós tenhamos sido comunicados por Deus, que a hipótese nula é a verdadeira, que não existe nenhum efeito, que aquela droga não faz nada. Quando a gente faz o experimento, mesmo assim, a gente pode encontrar duas coisas, são duas as possibilidades. Ou a gente encontra um efeito, ou a gente não encontra. Claro que encontrar um efeito quando ele não existe é um erro. Mas no caso, o que é encontrar o efeito? É rejeitar a hipótese nula. Eu vou lá, faço um experimento e digamos que na hora que eu coleto os dados, eu vou lá e olho para os resultados e aparentemente os resultados estão me dando uma informação de que parece que a droga diminuiu o efeito, diminuiu a pressão arterial. Então, o que eu faço? Eu rejeito a hipótese nula. O que é rejeitar a hipótese nula? É dizer, não, eu estou rejeitando a hipótese sem graça, eu estou rejeitando a hipótese de que não existe efeito. É como se eu estivesse adotando, abraçando a hipótese alternativa. Mas como a gente sabe que Deus nos falou que a hipótese nula é verdadeira, a gente está rejeitando essa hipótese, a gente está cometendo um erro. E esse erro, os estatísticos chamam de erro do tipo 1. E a probabilidade de cometer esse erro, existe uma probabilidade. Sempre existe. A gente pode encontrar tanto um resultado como outro. Essa probabilidade aqui é justamente o que essa letra alfa simboliza.
é a probabilidade de eu rejeitar a hipótese nula quando ela é verdadeira. Ou seja, é a probabilidade de eu dizer o seguinte, alguém fala assim, e aí tem um efeito? Você fala assim, olha, eu rejeitei a hipótese nula, então é porque eu suponho que tem sim um efeito, quando na verdade não tem nada. Ou eu posso fazer um experimento e não rejeitar a hipótese nula. Eu vou lá, faço, dou a droga e vejo que a droga não fez diferença nenhuma. Então, realmente, eu acho que eu não vou rejeitar a hipótese nula. Eu vou, enfim, considerar que ela provavelmente é a verdadeira. Nessa hora, eu estou acertando. Então, eu estou tomando a decisão correta. Vamos lá, então. Se alfa é a probabilidade de cometer esse erro, obviamente, a gente não quer cometer erro. Então, quer que a probabilidade seja muito baixa. Probabilidade é um número que a gente mede, que se mede entre 0 e 1. Ou, se quiser em porcentagem, entre 0 e 100%. É a mesma coisa. 100% é a mesma coisa que 1. 100%. Resultado. A letra grega que representa essa probabilidade, que é de encontrar um efeito quando ele não existe, é aquilo que a gente quer que seja pequeno. A gente não quer ter uma probabilidade alta de fazer isso. Então, a gente quer que esse alfa seja um número pequeno. Eu quero que a probabilidade de cometer esse erro seja baixa. E eu posso, isso aqui a gente adota, isso é uma coisa interessante, o alfa a gente não mede, o alfa a gente adota. Eu vou lá e coloco um alfa, por razões estatísticas eu escolho. Eu posso escolher qualquer alfa, mas obviamente eu tenho que escolher um alfa que seja pequeno, porque eu não quero cometer um erro grande, eu não quero ter muita chance de cometer um erro, qualquer que ele seja. E aí um alfa que é muito usualmente escolhido é um alfa de 5%. 5% é a mesma coisa que 0,05. Tá certo? É um número pequenininho. Muito bem. Só que, o que acontece? Eu vou mostrar para vocês que quanto menor é o nosso alfa, alguém fala, mas por que eu não escolhi, então, um número menor ainda? Eu quero que seja zero essa possibilidade. Não. Primeiro que não existe probabilidade zero. Tá certo? A única coisa que é impossível, que tem probabilidade zero, é ter vida eterna. Então, a gente sabe que a probabilidade de eu viver eternamente é zero. Então, são poucas as coisas no mundo que a gente vai poder com certeza dizer que a probabilidade é zero. Então, e quanto menor o alfa, se eu falasse assim aqui, então eu quero menor ainda essa probabilidade, eu quero que ela seja de 1%, 0,01, porque 0,01 é a mesma coisa que 1%. Se eu fizer isso, é legal, óbvio, eu estou diminuindo mais ainda a chance de cometer um erro, mas eu vou pagar por isso. Nós vamos ver que agora cada coisa boa que a gente quer, como na vida é assim, cada coisa boa que a gente quer ter custa um preço, certo? A gente tem que pagar por isso. Então, quanto menor o alfa, maior vai ser o tamanho da amostra. Então, se tudo isso aqui parece muito nebuloso, tal, fica só com um determinado conceito, que a gente quer diminuir a probabilidade de encontrar um efeito quando ele não existe. Ninguém quer dizer e falar o seguinte, olha, tal droga tem um efeito, quando na verdade ela não tem. Em princípio, todas as pessoas saudáveis deveriam ter essa noção de que eu não vou dizer que uma droga funciona quando ela não tem efeito. E desde que eu tenha, obviamente, elementos estatísticos, biológicos e clínicos para isso. Então, essa probabilidade é justamente o alfa que a gente gostaria de reduzir, de minimizar no teste estatístico. E o poder estatístico, que é um companheiro, né, importante do nível de significância do alfa. Poder estatístico 1 menos beta. O que é isso? Além de, voltando para aquele quadrinho, a gente querer evitar de cometer o erro do tipo 1, existe um outro erro. Qual que é o erro? Suponha que a hipótese nula seja falsa. Então, é o caso em que tem sim um efeito. Se tem um efeito, eu gostaria de encontrá-lo. E quando eu encontro o efeito, eu rejeito a hipótese nula, que é a hipótese xoxa, que diz que não tem efeito. Por que eu vou rejeitar essa hipótese? Porque eu encontrei. E se eu encontrar um efeito quando ele existe, beleza, eu posso publicar isso, eu posso contar para o meu colega e tal. Essa é uma decisão correta. Mas, às vezes, dependendo do experimento que eu estou conduzindo e do jeito que eu conduzi o experimento, eu não consigo encontrar esse efeito, mesmo quando ele existe. E a incapacidade de encontrar esse efeito quando ele existe me leva a cometer o erro do tipo 2, que é um outro tipo de erro. Os estatísticos chamam de erro do tipo 2. Que é qual? Bom, é o erro de dizer que não tem efeito quando não tem. Eu perdi a chance, por exemplo, de patentear a droga e ficar rico.
porque eu não encontrei, não fiz experimento, talvez, que revelasse aquele efeito, porque ele de fato existe. Qual que é a probabilidade de eu cometer esse erro? É beta. Então, beta é a probabilidade de cometer esse erro do tipo 2, certo? Que é justamente a probabilidade de não encontrar um efeito quando ele existe de fato, quando ele existe, certo? Se tudo isso aqui é nebuloso, fica essa noção. O beta é a probabilidade de não encontrar um erro, perdoe, é o erro, é a probabilidade de não encontrar um efeito quando ele existe. Então, eu estou errando. E é claro que eu quero que o beta também seja pequeno, da mesma forma que eu queria que o alfa fosse pequeno. Mas, e o beta, normalmente, se adota um alfa entre 0,10 e 0,20, que isso aqui é 10% e 20%. Alguma coisa de 10%, às vezes 5%, 10%, 15%, 20%. Alguma coisa nessa faixa. Só que os estatísticos, por razões que, né, a gente acaba entendendo depois, mas a gente não está muito... Aí, nesse caso, a gente não vai preocupar muito com o erro. Eu quero saber o contrário. Eu não quero saber a probabilidade de não encontrar o erro quando ele existe. Eu quero a probabilidade de encontrar esse erro. Certo? E eu complementar. Se a probabilidade de não encontrar o erro quando ele existe é beta, a probabilidade de encontrá-lo quando ele existe é 1 menos beta, porque é o complementar. Como o beta está entre 0 e 1, tá certo? Eu tenho uma probabilidade muito... elas são complementares. Então, no caso, vai acontecer o quê? É a probabilidade de não encontrar esse erro quando ele existe, e o complementar é a probabilidade de encontrá-lo. Então, isso vai me dar o quê? 1 menos beta, tá certo? E, antes disso, quanto menor for o erro, de novo, maior é o tamanho da amostra. E nós vamos ver que quanto maior é a probabilidade de encontrar o efeito quando ele existe também, que é o complementar disso. Então, vamos lá. Fica isso na cabeça. Beta, o erro do tipo 2, cuja probabilidade é beta, é a probabilidade de não encontrar um efeito quando ele existe. E, portanto, 1 menos beta é a probabilidade de encontrá-lo. E isso é chamado de poder estatístico. Então, porque o poder estatístico é definido dessa forma, ele é muito utilizado em cálculos, a gente acaba, em vez de usar o beta, a gente usa o 1 menos beta. Então, o poder estatístico é o contrário, é quando o efeito existir, qual é a probabilidade de eu encontrar. É como se fosse o tamanho da minha lupa. Digamos que eu estou procurando uma pulguinha em cima da mesa. Eu não sei se a pulga existe ou não, mas se ela estiver lá, eu vou encontrá-la se eu estiver usando uma lupa suficientemente forte, tá certo? Então, o poder estatístico é o poder da minha lupa. Se minha lupa for muito pequenininha, ou não pequena, mas pouco poderosa, a lupa pequena é poderosa, mas dependendo da curvatura da lupa e tudo mais, essa lupa não é muito poderosa. Então, eu vou acabar perdendo a pulguinha, vou encontrar a pulguinha, mesmo que ela esteja lá, tá certo? Porque meu poder estatístico era pequeno. E se ele é pequeno, 1 menos beta é pequeno, porque o beta é grande, ou seja, a probabilidade de errar aumenta. Eles são, um é o oposto do outro, tá certo? E, portanto, quanto maior o poder estatístico do meu experimento, quanto maior o poder estatístico que eu quiser no meu experimento, maior vai ser o tamanho da amostra que eu preciso. O beta, ou 1 menos beta, que é o poder estatístico, é uma outra coisa que normalmente a gente também adota. Eu posso definir, eu posso escolher qual é esse poder estatístico no começo do meu experimento. Eu quero construir um experimento que tenha um poder estatístico grande. Mas, como tudo na vida, tem um preço. Quanto maior é o poder estatístico que eu quiser ter, ou seja, quanto maior eu quiser que a probabilidade de encontrar um efeito seja grande, maior, portanto, é o poder estatístico que eu estou usando, eu vou ter que pagar um preço. E um dos preços, não é o único, mas um dos preços que eu pago, e talvez o principal, é o tamanho da amostra, ou seja, o número de animais que eu vou usar naquele experimento. Tá certo? Existem outros dois aspectos muito importantes que impactam o tamanho da amostra, lembrando daquela primeira lista lá no comecinho, que é ainda a variabilidade do dado e o tamanho do efeito, tá certo? E lembrando aqui também, de novo, se ficar tudo nebuloso e que você precisa lembrar de uma coisa só, lembra que 1 menos beta, que é o poder estatístico, é a probabilidade de encontrarmos o efeito quando ele, de fato, existe. Tá certo? Muito bem. O próximo passo, que vai ficar para a próxima parte do nosso bate-papo, nós vamos discutir
o que significa e como se relaciona com o tamanho da amostra a variância da população subjacente. Até daqui a pouquinho.